Olá, Shalom Adonai para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Quero agradecer a todos que estão compartilhando, estão dando like, fazendo sua inscrição. Continua abençoando o canal, tá bom? E Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O endemoniado de Gadara. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado o espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legiões, porque tinham entrado nele muitos demônios. O tema da mensagem: Jesus e as circunstâncias da vida. Tudo que Jesus realiza tem um propósito específico. Nada é feito por acaso ou coincidência. Jesus fez uma viagem de barco com seus discípulos com destino à cidade de Gadara. Seria uma viagem de 10 quilômetros pelo mar da Galileia. O alvo de Jesus seria a libertação de um homem endemoniado. Contudo, no meio da viagem se levantou uma grande tempestade para tentar impedir a obra do Mestre. Esse episódio ilustra que sempre haverá barreiras circunstanciais no caminho daqueles que obedecem a Deus. João capítulo 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo representa o sistema terrestre que se opunha a Jesus.
o apóstolo João disse que o mundo e Cristo são diretamente opostos. Através da vida, morte e ressurreição de Jesus, ele venceu o mundo. Em sua vida, venceu a tentação do pecado dirigido a ele pelo maligno. Em sua morte, tornou-se o pecado de cada pessoa. Dessa forma, venceu a morte e ascendeu vitoriosamente de sua fortaleza. Jesus falou aos discípulos que o mundo lhes traria tribulações, mas ele lhe traria a paz. João encerrou seu discurso com essa declaração incentivadora de vitória. Mar é uma figura das situações e circunstâncias do mundo. Tempestades é sinônimo de lutas, provações e crises. São as adversidades que se rompem de todos os lados. Lado externo, dificuldades financeiras. É a segunda maior causa de divórcio, morte e desentendimentos familiares. Lado interno, vem as dúvidas e o desespero. Gálatas capítulo 5, 19. O apóstolo Paulo diz: sinto as dores de parto. Sentir dores de parto expressa a angústia, a aflição, a dor e o anseio com que o apóstolo Paulo deseja a salvação dos Gálatas, que se alienaram de Cristo e que caíram da graça. Ele os retrata como quem precisa de um segundo nascimento espiritual e descreve-se a si mesmo como uma solícita mãe que sofre de novo as dores de parto até que Cristo fosse neles formado. Somos como um barco navegando num grande mar circunstancial, ora calmaria, ora varrido pelas ondas. Qual a fase que você está vivendo neste momento? Entretanto, Jesus dormia, mas não era o sono da negligência ou da falta de segurança como o de Jonas, que dormia na covardia e na timidez. Jesus estava no barco com seus discípulos. Isso mostra duas coisas. Nem toda aprovação é juízo de Deus. João capítulo 9, o cego de nascença. Os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou? Ele ou seu pai para que nascesse cego? Jesus lhe perguntou: nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que a glória de Deus resplandeça sobre a vida dele. Então, nem todas as provações são juízo de Deus. Nos momentos mais difíceis da batalha, Jesus está conosco. Ele nunca irá nos abandonar. O Mestre nunca encarava as dificuldades como seus discípulos. Ele nunca ficava agitado, ansioso. Ele sempre ficava calmo, sereno e tranquilo. Ele dormia na popa, na parte posterior, onde fica o timão ou o controle da embarcação. Senhor, salva-nos que perecemos. Quando os corações as orações se tornam mais fervorosas, intensas e insistentes, aí Jesus vem nos socorrer.
Jesus exorta os discípulos: por que sois assim tão tímidos? Ou seja, covarde, medrosos. É um sentimento que nos leva até o pânico e o desespero. O nosso olhar não pode estar na tempestade, e sim em Jesus Cristo. Ó homens de pequena fé, a fé inoperante, anêmica, não resiste às provas. Fé está aberto às possibilidades que Deus lhe apresenta. Provérbios capítulo 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Verso 10. No dia da angústia, angústias e aflições virão a todos nós em algum momento da nossa vida. Quando assim acontecer, nós, como cristãos, devemos nos fortalecer no Senhor e confiar nele como nosso refúgio e orar crendo na veracidade da sua promessa, que está contido na sua palavra, de que nunca nos abandonará. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aqueles que firmemente confiam em Deus, ele lhes dá força e graça suficiente para vencerem em tempos de aflição. Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É uma ordem para se revestir, porque num belo momento ele vai se levantar contra você. O cristão está engajado num conflito espiritual com o mal. Esse conflito é descrito como o combate da fé, que continuará até o cristão galgar a vida no porvir. A vitória do justo foi obtida por Jesus mediante a sua morte na cruz. Jesus travou uma batalha triunfal contra Satanás, levou os cativos com ele, redimiu o justo do domínio do maligno. No presente século, o cristão trava uma batalha espiritual mediante o poder do Espírito Santo. Primeiro, contra os desejos corruptos que estão dentro de nós. A carne e o coração é corrupto. Segundo, contra os prazeres do mundo e todo tipo de tentação. Contra Satanás e as forças malignas. Jesus repreendeu o vento e o mar. O adversário se ocupa em levantar tempestades e Jesus em acalmá-las. Em 1 João 3,8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, ou seja, ele veio para dar vida plena para o seu povo, para a sua igreja.
1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Isso mostra a prova, que as provas, as lutas, as tentações são coisas normais na vida do cristão, o verdadeiro, o autêntico, o genuíno. E que o justo não deve estranhar, isso é coisa normal. O Novo Testamento mostra que o cristão fiel experimentará tribulações e aflições neste mundo ímpio, controlado por Satanás e hostil ao Evangelho. Aqueles que se dedicam a Jesus com uma fé firme e leal experimentarão problemas e tristezas. Sofrerão por amor ao Evangelho. É evidência de que nossa devoção a Cristo é genuína. O nosso amor a Cristo é genuíno. As lutas podem ser um sinal de que estão agradando a Deus e sendo-lhe fiel através de severas provas. O Senhor permite que o justo compartilhe do seu sofrimento e assim forma nele a excelência do caráter de Deus que ele deseja em nós. Quando você sofre e permanece fiel a Cristo, é um bem-aventurado, pois sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Qual a fase ou momento que você está passando? Não desanime, pois Deus disse: seja forte e corajoso. Não temas. Se você está passando por lutas, problemas ou dificuldades, saiba que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por provas, lutas, Deus está permitindo, porque Ele quer moldar, Ele quer lapidar o teu caráter, para que você tenha experiência para compartilhar com os outros ao teu redor. Oremos neste momento. Você que está com lutas terríveis, levanta tuas mãos para os céus neste momento. Senhor Deus, Pai de amor, Deus grande e tremendo, Deus maravilhoso, Deus das causas dos impossíveis, neste momento, meu Pai, eu quero colocar a tua igreja, o teu povo nas tuas mãos, meu Pai. Que neste momento tu entra com o teu agir, meu Senhor, porque o Senhor chega na hora certa, Pai, na vida daquele que precisa, daquela que precisa da tua intervenção divina neste momento, Pai. Aquele que está passando por tentações, meu Pai, eu quero repreender este demônio, meu Pai, que tu venha revestir o teu filho, que tu venha capacitar o teu filho para passar por essas lutas, meu Pai, e que sejam mais do que vencedor, e o teu nome seja adorado, glorificado, meu Pai, que os teus filhos venham crescer na graça e no conhecimento, e o caráter deles venha ser lapidado, meu Pai, para que possa parecer com o caráter de Deus, pois um dia almejamos ir morar com Deus na glória. Por isso, ó Pai, prepara a tua igreja, capacita a tua igreja e desperta a tua igreja, em o nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, ó Pai, por tudo que tu estás realizando, por tudo que o Senhor vai realizar, mas te agradeço principalmente, não pelo que tu faz, ó Pai, mas pelo que o Senhor és, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Deus. Por isso eu te glorifico, ó Pai, na beleza da tua santidade, e quero agradecê-lo por tudo, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que estão
dando like, compartilhando, se inscrevendo. Continua abençoando o canal, tá bom? E Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe esta nação, em o nome de Jesus. Amém.